Olá pessoal, tudo bom? Acabamos de gravar aqui um vídeo que a gente vai subir no nosso canal do YouTube. Se você nesse exato momento não está inscrita, não está inscrito no nosso canal do YouTube, basicamente você acessa lá youtube.com/barra Diego Mangabeira Brasil, né, que é o nosso canal em português, língua portuguesa. A gente também vai soltar o nosso canal em inglês, né? Se você tiver facilidade no seu inglês, basicamente é só acessar Diego Mangabeira, tá? A gente tem o nosso canal em espanhol também, em breve com mais novidades, mas se você quiser acessar aí o nosso Instagram, a gente tem o nosso Instagram em português, né? Diego Mangabeira Brasil, Diego Mangabeira Espanhol, mas vai ser espanhol, tá? Por causa da forma que a gente chama. E uma coisa que a gente comentou, que eu comentei no vídeo, tem a ver com a qualidade dos nossos pensamentos, né? E é muito importante a gente repensar como os nossos pensamentos eles são importantes para a criação do nosso futuro, né? Muitas das vezes a gente delega essa responsabilidade em relação à criação, em relação àquilo que a gente faz para as outras pessoas, né? Então a gente, por exemplo, delega isso para o governo, para a economia, a gente delega para as nossas famílias, né? Para nossa família, digo, as filhos, esposa, marido, parceira, parceiro, em relação à sociedade, né? Então para a pessoa que está ao meu redor, e nunca assumo essa responsabilidade pessoal. Isso é muito errado, né? Você, por exemplo, na maior parte das vezes que você faz isso, você não usa, né? Você não, como fala, trabalha de uma forma proativa para o seu bem, né? E aí, no caso, o que acontece na maior parte das vezes, os resultados que são criados, eles são muito abaixo daquilo que você imaginava. E o que acontece isso tem muito a ver com o nível, né, mental, com o nível psicológico. Pessoal que está chegando, tudo bom? Ah, Maria, thanks for joining. Muitas gracias. E muitas das vezes a gente não assume isso, né? Então as coisas vão avançando, vão acontecendo assim, a procrastinação que a gente chama, né? Muitas pessoas o quê? Jogando para frente essa responsabilidade e o nível de vida que você quer viver nunca chega, né? Então assim, você não está bem com a sua saúde, não está bem com as suas finanças, né? Em relação à sua relação, até espiritual com o dinheiro, você está cheia de medos, crenças limitantes em relação ao seu futuro, como vai ser, é minha vida, como vai ser minha vida. Os seus relacionamentos, eles são muito tóxicos. Você está nas redes sociais, mas as pessoas que estão próximas a você, elas tendem a mandar mensagens negativas, às vezes até num tom mais assertivo, de uma forma que isso te magoa, né? Então, se a gente pensar nesse aspecto, é muito importante você assumir a responsabilidade dos seus pensamentos. E aí, no caso, né, entra sempre alguma coisa, a gente até gravou no vídeo. Se você está no nosso canal, faço convite novamente. Quem está chegando agora, quem está vendo nossa live, independente de onde seja, Instagram, YouTube, Facebook, o importante é você, nesse exato momento, pensar muito sobre isso e não delegar mais essa responsabilidade. Porque muitas das vezes, né, isso a gente pode dizer de maneira, quando você delega uma coisa, e isso vale até, por exemplo, por que você sempre procura o grátis, né? A mesma coisa, o merecimento, né, o trabalho, você, por exemplo, não dá valor, né? E quando você não dá valor a alguma coisa, as coisas não chegam, né? E não é só em relação à superficialidade, às vezes que a gente vê da lei da atração, ou mesmo da autoajuda, né, como um todo, mas da forma prática mesmo, aí utilizando até a nossa metodologia da alquimia da mente, né? A gente fala muito sobre isso em termos psicológicos, mentais. Se você não ressignificar os seus pensamentos, e não é só superficial, você tem que mudar a maneira que você pensa, né? Muito pelo contrário, você tem que entender as suas sombras, né? E muitas das vezes a gente evita, não, eu não tenho pensamento negativo, eu não posso ter pensamento negativo, eu não tenho sombra falando, né? E quando a gente não se assume, quando a gente não entende que, na verdade, nós somos um complemento um do outro, positivo e negativo agem em conjunto, a gente percebe o que? Que alguma coisa tem de errado com a gente, né? Isso, na verdade, eu estou dizendo errado só para chamar sua atenção. Tudo dá certo, no universo não existe certo e errado, né? Na quinta dimensão, que a gente sempre fala no nosso trabalho, e a gente está nessa grande transição, né, planetária, aquariana, a gente tem que entender que nada nada vai para o mal, né? Tudo tem uma evolução. Só que se você só levar para um lado, existe uma tendência. E o universo não trabalha com tendências, tendência de moda, essa coisa não existe não. O universo é dinâmico, né? Tanto que, se você imaginar na sua vida quantas vezes você tinha certeza de algo, né?
Isso, na verdade, assim, você tinha uma certeza, mas não tinha uma tanta certeza, né? Você não tinha mentalizado, não tinha sentido essa emoção de ganhar aquilo, né? E aí a vida te levou para outro lugar. Por quê? Você não tinha tanta firmeza, né? A gente fala até firmeza de pensamento, né? Uma expressão que as pessoas gostam de usar, fé, esperança, ou mesmo pisar no chão. E aí, no caso, a vida te leva para um lugar que isso, na verdade, te magoa, na verdade, te leva, às vezes, até para o fracasso. Lembrando, fracasso não é ruim. Fracasso é o oposto de sucesso. Sem fracasso, você não entende o sucesso, né? Se a gente entender, mudar essa chave, e aí entra mentalidade, mindset, né, que a gente gosta de falar, a gente começa a aceitar mais as coisas como elas são, né? Tem pessoas que não vão entender isso. Tem pessoas, muito pelo contrário, que às vezes vão agir na mesma matrix mental de retaliação, às vezes vão se comunicar mal com você, não vão entender o seu momento, né? Às vezes até pessoas da família, pessoas que te conheceram no passado, e aí respondem da mesma maneira, né? E aí, no caso, você tem que respeitar, né? Cada um tem uma evolução espiritual diferente. Só que, ao mesmo tempo, ninguém, tá? Guarda isso, ninguém é obrigado a aceitar presente de vizinho. Né? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar uma raiva de alguém que, na verdade, eu tô bem comigo. Se você tá com raiva, fica com você, não fica comigo, não fica jogando isso pra mim. Eu não quero isso. Como assim? Eu não quero esse lixo. Né? Tem até uma metáfora que um mentor meu dos Estados Unidos falou, uma vez assim, vamos pensar. Você tem uma sala, né? Imagina, eu não sei onde você está agora, nesse exato momento. Você pode estar no metrô, você pode estar, não sei, em casa, no escritório, se você está em movimento, né? Não dirigindo, por favor, né? Mas aí, no caso, imagina assim, você está numa sala, imagina uma sala, né? Se você puder, não dirigindo novamente, né? Para o carro, enfim, e me ouve de novo. Mas imagina essa sala super branca, móveis brancos, sofá branco, sabe aquela sala bem iluminada, perfeita, né? Uma casa dos sonhos. E aí chega um cachorro, né? Imagina aí a raça, tá? Cada um tem uma preferência, né? E aí, no caso, ele vai na lama e tá voltando da lama. E aí, no caso, tem o lugarzinho dele, mas ele vem nessa sala branca, tudo branco. O que acontece? Vai sujar tudo, né? Então aí, você vai culpar o cachorro, né? Você tinha que ter avisado ele, certo? Ou mesmo, você tinha que ter deixado claro, impedido com que aquele cachorro chegasse na sua vida. Eu não tô falando mal do cachorro, tá, gente? Não me entenda mal, muito pelo contrário. Mas o que acontece na nossa vida muito é isso. A gente não vigia. A gente gosta de falar que está vigilante em relação aos pensamentos. E eu não estou dizendo vigilância, então, em relação àquela frase, orar e vigiar, não tem nada a ver com isso. Mas em relação a eu escolhi um nível de vida diferente. Eu quero uma vida diferente. Eu estou vivendo já isso. Eu já me comprometo isso no presente e no agora. Né? E meu futuro ele vai repercutir através dessa minha decisão do dia de hoje. Se eu assumir isso hoje, não tem como dar errado, entendeu? Não tem como você, vamos falar, muitas das vezes largar a mão, né? Se você tem consistência, trabalhar, né? Nada vem do nada, é muito trabalho, esforço, sim. Tem dias que você acorda mal-humorada, estressada, com raiva, sim, é normal. É normal. Como eu falei para você, os pensamentos, eles são uma origem muito interessante de quem é você. Quanto mais você assumir isso, mais fácil fica o quê? De você evoluir, de você crescer, de você repercutir, por exemplo, em termos que a gente gosta de usar, inteligência emocional, inteligência espiritual. É muito utilizado no ambiente de trabalho corporativo, nas empresas. Né? Mas as emoções, eu nem vou falar, é um caso à parte, eu já tenho outras lives gravadas, você pode até no nosso canal, youtube.com.br Diego Mangabeira Brasil, que é o nosso canal em língua portuguesa. Mas essa live eu estou falando sobre pensamento. Né? E quando a gente pensa em pensamento, a gente tem que entender que não é só aqui que brota os pensamentos. Né? Hoje a gente sabe, em termos científicos, você pode procurar no PubMed, que é um dos maiores portais de publicações na área de medicina. Você pode procurar em portais de neurociência, você pode procurar na revista Nature, você pode procurar em vários... Aí, no caso, são fontes fidedignas, fontes científicas acadêmicas, que não vão aparecer na rede social, não vai aparecer no Facebook, no seu WhatsApp, no Instagram, nem vai aparecer, por exemplo, por e-mail. É muito difícil, a menos que você se inscreva, né, em listas relacionadas a isso. Né? Por isso que as pessoas, às vezes, têm desânimo do mundo, né, mas nem sabe o que está sendo proposto. Né? Fica só naquela matrix do negativo, esquece que tem muita gente publicando coisa boa. E quando a gente vai nessa coisa boa que eu estou falando,
a gente percebe, né, que tem muita gente trabalhando, descobrindo muitas coisas relacionadas ao nosso pensamento. E hoje a gente sabe, quando a gente tem um trabalho, um esforço em relação ao pensamento, pensar sobre como as coisas são, você entender que as pessoas pensam diferente de você, mas você não é obrigada nem obrigado a pensar como ela. O que eu vejo muito acontecendo hoje é as pessoas implantando, né, memórias, implantando ideologias, implantando pensamentos que não são seus em você, né? E se você usar suas emoções, a probabilidade de você aceitar isso no seu subconsciente é muito grande, né? Por isso que entra um fator muito importante. Você está trabalhando, né, o seu autoconhecimento, é muito importante isso. A gente não pode ficar superficial em relação a isso, porque tem muita gente ganhando dinheiro por você estar sendo manipulado. A gente tem que falar dessa forma porque muitas das vezes a gente está sendo manipulado sem perceber, né? E eu não estou dizendo só de política, economia, tá? Eu não estou dizendo de partido político, pelo contrário, né? Eu vibro Nova Era, Aquário, né? E a gente, por exemplo, vários amigos, mentores meus, mentoras, são relacionados a isso. Você já deve ter ouvido falar transição planetária, nova era. Cada um chama de um jeito, né? Nova era aquariana. Né? Lembrando, nova era de aquário. Porque a gente está nessa transição de peixes para aquário. O que demanda uma total revolução de quem nós somos. E se a gente se ater mais nesse aspecto interior nosso, dos nossos pensamentos, a vida se torna mais fácil no sentido de você saber da onde está partindo isso. Porque assim, o pensamento é gerado por você, só que ele pode ser, entre aspas, vou usar a palavra, mas é entre aspas mesmo, contaminado pela vibração do externo. Né? A gente sabe, até o Jung, né, assim, ele falava na psicologia, né, inconsciente coletivo. Então, por exemplo, a gente já está no novo ano, né, o novo ano de Marte, por exemplo, aí pegando astronomia, astrologia, e esse ano ele promete muito em termos de ser um ano mais de batalha, de vitória, de você querer algo diferente para você. Mas isso também demanda com que você precise cada vez mais pisar no freio para entender como as coisas são, pisar no chão principalmente. Porque senão você vai nas emoções e aí, no caso, você vai ser levado por outras pessoas. Né? Então, batalhe por você primeiro. Muito importante isso. Batalhe por você primeiro. Sempre coloque você em primeiro lugar. Né? Até uma lição que é fácil de você entender isso, no avião, né, quando faz as instruções, a saída de emergência para cá, aí, uma das coisas que eles falam é sobre as máscaras de oxigênio. Né? Se você lembra da mensagem, preste atenção, porque eu sempre presto atenção, porque você nunca sabe quando vai ser a hora, né? Pode acontecer naquele voo. Então você tem que prestar atenção, né? Então é assim, você pegar sua máscara de oxigênio e colocar primeiro em você para salvar seu filho, ao invés de salvar seu filho e depois não se salvar, né? Não tem como isso. Então é muito importante. Isso aí é metafórico, mas ao mesmo tempo é real. E quando você dá valor a isso, as coisas elas dão mais certo, tá bom? Então eu estou resumindo bastante aqui o que eu vou falar no vídeo. Convido você que não está inscrito no nosso canal, youtube.com/Diego Mangabeira Brasil, tá? O Brasil no caso, o nosso canal em língua portuguesa. A gente tem canal em inglês e em espanhol também. Fora aqui no Instagram, se você estiver vendo no Instagram, acessa lá, nós temos 3 perfis, né? Português, inglês e espanhol. Tá bom? Convido você a acompanhar nosso trabalho. Agradeço por você investir seu tempo aqui, né? Me vendo e também vendo nosso trabalho. Qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente, para nossa equipe, com certeza pode ajudar você. Então, a gente tem treinamentos também. Se você quer se aprofundar, quer entender melhor seus pensamentos, suas emoções, nós temos treinamentos relacionados a isso, tá bom, gente? Desejo para você um excelente dia, muita luz e prosperidade. Forte abraço, até logo, tchau, tchau.